Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 5, versos de número 13 ao verso de número 16. Nós já temos falado em duas oportunidades acerca do verdadeiro cristianismo e do cristianismo falso, ou do falso cristianismo. E nessa noite nós queremos particularizar, falarmos acerca do cristão verdadeiro e certamente sobre as questões do cristão que faz a diferença. Capítulo de número 5, verso de número 13 ao verso de número 16, nos diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Queridos irmãos, eu quero nessa noite compartilhar convosco: o cristão tem que fazer diferença. O cristão que não faz diferença, na verdade, não sei se posso denotar ser esta pessoa cristã. O cristão, ele deve alterar positivamente o ambiente aonde ele se encontra. O cristão verdadeiro, aonde ele está, mesmo sendo único, mesmo sendo um só, é suficiente para aplacar as trevas e manifestar a luz para a glória e louvor do nome do Senhor. A função do cristão, ela é ser luz e conservar a moral de qualquer ambiente. Aonde chega um crente, irmãos, verdadeiro, toda a diferença é feita, porque as pessoas veem naquela pessoa o que verdadeiramente ela é. E aí nós observamos que como cristão podemos vencer todos os desafios, se nós estivermos enquadrados e aplicarmos e tomarmos as reais ações as quais Jesus ele declara para a vida de cada um de nós. E que declaração são esta, extraída do texto? Nós cristãos verdadeiros somos sal e luz deste mundo, e nessa noite, com base nisso, eu quero dizer que como cristão precisamos fazer a diferença. Não importa o que diga conosco, não importa o que achem com as palavras que dizem mentirosamente, somos cristãos para fazer a diferença e glorificar ao nome do Senhor, o qual nos chamou para fazer toda a diferença. Louvado seja Deus. Eu observo em primeiro ato, nas expressões do Senhor Jesus, no verso de número 13, que o cristão verdadeiro, ele é sal. E aí nós observamos a ação do cristão como sal em três dimensões distintas: sal como tempero, sal que alimenta, sal que conserva. Sal que tempera, sal que alimenta e sal que conserva. Louvado seja o Senhor. Eu olho e vejo o crente santificado, ele deve refletir a realidade daquilo que ele professa, ele deve refletir aquilo que ele fala, ele deve refletir aquilo que na verdade a palavra de Deus enquadra na sua vida. O sal, irmãos, é a influência silenciosa do cristão em um ambiente. Ele não é visto, ele não pode ser visto no alimento, mas ele é sentido. Você pode não ser visto,
você pode até estar sendo ignorado, mas você faz a diferença no ambiente, porque Deus está na sua vida. Louvado seja Deus. Sal, em primeiro ato, não se vê, mas se sente. Glória a Deus por isso. E como nós observamos, o sal, ele tempera. O sal, ele tempera, é um tempero. O cristão também é um tempero para o mundo. Os cristãos são um tempero de Deus para o mundo, para que o mundo aprenda a apreciar o seu grande amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos traz, nos retrata, Paulo escrevendo à igreja em Coríntio, na sua segunda carta, no capítulo de número 2, versículo 14 e 15, mas na expressão do capítulo 2, 14, ele diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que salvamos e aqueles que se perdem. Eu quero nessa noite dizer para você, meu irmão, você precisa ser tempero para o mundo, você precisa influenciar o mundo com as suas qualidades, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Se nós observarmos, existem vários tipos de sal, vários tipos, todos são sal, e aí eu não entendo muito, mas de vez em quando a mulher diz: esse sal não presta. Eu digo: mas por que não presta? Não é sal? Antigamente eu entendia, quando criança, quando dizia assim: vá na bodega comprar sal Marli. Não sei por que só se usava sal Marli. Aí apareceu tanto tipo de sal. Tem sal grosso, tem sal fino, tem sal tem até sal triturado agora. E aí de vez em quando se coloca sal, mas não resolve, não dá gosto, não tempera. Sabe por quê? Assim também é a vida do crente. Tem muitos que carregam uma Bíblia, tem muitos que professam dizer que é cristão, mas não faz a diferença, não tempera o mundo. Aonde ele está não há diferença, porque ele não tem qualidade. Mas nessa noite você veio aqui para que o Espírito do Senhor fale ao seu coração e lhe diga: você tem qualidade, e as suas qualidades, elas não são refletidas na vida de simplesmente uma ou duas pessoas, elas são refletida para a glória e louvor do nome do Senhor. Fique na posição e tempere este mundo, para que ele saiba que você é sal da terra. Louvado seja Deus. O que eu acho interessante, irmãos, no sal é que você pode ter sacas e mais sacas de sal em casa. Você pode ter o armário cheio de sal, mas se você não usar no tempero, ele não vai servir de nada para você ou para a comida que você alimenta. E todos nós, irmãos, independentemente, até mesmo aqueles que comem sem o sal, ele já sabe que não tem sal. Mas os que fazem a comida com tempero, quando ele coloca na boca, há duas coisas. Ele vai dizer: está salgado demais ou está sem sal. Está um pouco insosso. Sabe, queridos, existem pessoas que carregam a Bíblia e se autodenominam cristã, mas são pessoas insossas. São pessoas que não fazem nenhuma diferença. É como o provérbio do mundo: é água me leve e água me traga. Qualquer coisa me agrada, qualquer coisa me satisfaz. Mas aquele que é cristão verdadeiro como o sal, ele tempera, ele faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Você é sal para salgar, você é sal não para salgar, você é sal para temperar. Deus te levantou para ser tempero deste mundo. Louvado seja o seu nome para sempre. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Você pode chegar em uma residência e sentir o aroma da comida. Você diz: está cheirando, está muito cheirosa. Mas você não pode dizer que está gostosa se você não provar. Aleluias. As pessoas não podem falar se não provam aquilo que você é. As pessoas não podem modificar em palavras aquilo que você representa. Elas podem até ver e podem até dizer tem cheiro ou não tem, mas só podem testificar se lhe provar. Ei, a Bíblia diz que precisamos ser aprovados como obreiros, que não temos de que nos envergonhar. Não se vergonhe da palavra, não se vergonhe daquilo que você é. Busque ao Senhor, deixa Ele justificar a tua vida, glorifica Ele em palavras, em vida.
vida em testemunho, porque você é tempero para este mundo. Louvado seja Deus. O cristão verdadeiro, ele é sal. Em primeiro ato, que tempera. Em segundo ato, ele é sal que alimenta. Talvez alguém possa dizer, mas sal não alimenta. Claro que sal alimenta. Porque não sei alguns dos irmãos, mas para mim não tem coisa pior do que uma comida sem sal. E se não tiver, eu pego o saleiro e coloco em cima. Porque eu quero sentir o gosto do sal. Aleluia. O sal é alimento, porque ele alimenta também, está como condimento. E aí, quando a Bíblia nos mostra o sal como alimento, a Bíblia nos mostra que nós podemos levar este alimento ao mundo. E por quê? Porque o mundo tem fome de Deus. Eles não sabem aonde buscar, eles não sabem como buscar. Mas nós sabemos, porque nós somos o tempero de Deus, que alimentamos o mundo. E a palavra do Senhor nos mostra, nos diz, quando Jesus estava diante daquela multidão que seguia ele, e os discípulos disseram, Senhor, despede a multidão, porque já é tarde, não tem de onde eles comer, não tem como eles comer no deserto. E o Senhor agora manda ele ir até as aldeias comprar alguma coisa. E Jesus disse, não, eles vão desfalecer no caminho, eles podem até morrer no caminho, dá-lhe voz de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te levantou, meu irmão, minha irmã, como cristão verdadeiro, para fazer a diferença. O cristão tem que fazer a diferença, o cristão tem que ser diferente. Você é diferente, não pelo que você tem, mas pelo que você tem, na verdade, pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus olha para os seus discípulos e diz, não, dá-lhe voz de comer. Louvado seja o Senhor. Você e eu temos o pão, o alimento que sacia a fome do homem. A palavra de Deus é o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E este pão, irmãos, está na minha mão e na sua mão. O cristão verdadeiro, ele tem que fazer a diferença, independentemente de qualquer circunstância. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos esse alimento. O mundo é carente, está com fome de Deus, estão embaraçados com as mentiras e com os laços do diabo. Mas a igreja verdadeira, a igreja que triunfará no arrebatamento, ela tem a palavra como alimento para este mundo, uma palavra temperada, uma palavra que é, aleluia, o alimento espiritual para a vida de cada um daqueles que buscam ao Senhor. Como cristão, você precisa, necessita fazer a diferença. Você tem feito a diferença, você tem feito a diferença, a sua vida faz diferença. Aonde você chega, você faz a diferença. Se você faz a diferença, se você faz a diferença, então glorifique e exalte ao nome do Senhor da sua vida. Sal que alimenta. Cristão verdadeiro, ele é sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Aleluias. E como sal nós precisamos temperar, nós precisamos alimentar, nós precisamos conservar. É interessante, irmãos, e a gente observa algumas coisas e lembramos quando falamos em alguns atos. Por exemplo, se você estiver na feira como vendedor da carne, e quando a carne boia no final da feira, aquela carne melhor, aí o açougueiro diz assim, vamos abrir a carne, vamos colocar sal, vamos fazer carne de sol. Além de boiar, ele faz dela carne de sol e ainda vende mais caro. É assim ou não? Carne de sol é mais caro ou não? Mas a carne boiou, ele abriu e fez carne de sol. Porque a carne agora vai ser conservada pelo sal que vai ser ali colocado. A simples presença de um cristão genuíno é suficiente para manter a moral no trabalho, na escola e em casa. A presença da igreja no país, em uma cidade, ela surte efeitos, e é inevitável que a igreja ela tenha padrões que venham a mostrar ao mundo que ela é o tempero que faz com que o mundo não apodreça. Sabe por que este
este mundo ainda não apodreceu. Sabe por que esse mundo ainda não está fedido, além da conta, nas narinas de Deus? Por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja, porque nós somos sal, aleluia, que não permitimos que o mundo apodreça. Louvado seja Deus. Se não fosse a igreja de Cristo na terra, esse mundo já teria apodrecido. Os tapurus espirituais já teriam comido as suas próprias vidas. Mas o nosso Deus nos colocou, nos ergueu, nos levantou, para que nós pudéssemos temperar este mundo, não salgarmos, mas sermos a medida certa, para que ele não apodreça. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, como cristão, nós temos a obrigação de fazermos a diferença, e não precisamos fazer a diferença olhando para a vida de A ou para a vida de B. Não precisamos fazer a diferença porque o sal da casa do seu vizinho não serve para você, a menos que você chegue lá e peça a ele uma xícara de sal. Ninguém busca, irmão, sal na casa do vizinho porque é muito barato, é muito em conta. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, você fará a diferença não utilizando o sal do seu vizinho, o sal do seu irmão, mas sendo sal, sendo aquele cristão que faz toda a diferença no ambiente, no lugar aonde você está. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, Jesus falando, se o sal for insípido, ele não serve para mais nada. Ele não serve para mais nada, porque ele perdeu o seu real valor. Crente que não tem testemunho, crente que não faz a diferença, ele não serve para mais nada. Ele não serve para mais nada, porque ele perdeu a essência do Espírito em sua vida. Então, como cristãos, sal da terra, precisamos ter duas preocupações básicas. A primeira preocupação é que precisamos ser sal com equilíbrio. A segunda preocupação é que devemos ser sal com purificação. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de equilíbrio, nós falamos da essência comum e da medida certa do sal. Ninguém conseguirá comer uma comida com sal em excesso. Ninguém consegue comer uma feijoada se ela não tiver no limite certo, e se comer, vai passar dias tomando água. Não precisamos salgar o mundo, não precisamos torná-los pessoas intragáveis. Há muitas pessoas que acham porque são crentes, elas precisam estar a todo tempo pregando o evangelho às pessoas. Olha, Jesus é bom, Jesus é Senhor. Eu sei que você precisa anunciar, mas existe o momento certo, existe a hora certa. Não seja cristão intragável, seja cristão no tempero certo, para que o mundo lhe aceite. Louvado seja Deus. Não precisamos, irmãos, ser sal demais. Há muitos no seio da igreja que acham que só quem vai para o céu são eles, que acham que precisam, diante de todos os fatores, impregnar essa ação na vida das pessoas. Tem gente que quer até doutrinar os não crentes. Tem irmã que se vê uma outra pessoa que nem é da igreja dela, que nem é da igreja dele, com uma roupa diferente daquela, acha que é de ser crente, ela quer doutrinar aquela pessoa, não seja sal demais. Tem irmãos que se vê outro irmão, não é nem da congregação dele, não é nem da igreja dele, está lá na rua, quem sabe até de bermuda. Não vamos entrar nos méritos das questões. Ele vai lá querer doutrinar aquela pessoa. Não seja sal demais, seja sal na medida, seja sal necessário, para que o mundo não seja nem olhe para você como alguém intragável. É preciso a necessidade de estar no meio do mundo e fazer a diferença. Cristão verdadeiro, ele faz toda a diferença. Você tem feito a diferença na sua casa, você tem feito a diferença no seu bairro, você tem feito a diferença na sua escola, você tem feito a diferença no seu trabalho, você tem sido sal para a glória de Deus. Então exalte o nome do Senhor nosso Deus. Eu não preciso ser sal demais, eu preciso ter a medida certa. E quero lhe dizer que o que para mim pode ser uma comida boa de sal, para você pode ser sal demais. O que para você pode ser sal demais, para mim é uma comida insossa. Então cada um de nós precisamos ser individuais.
Cada um de nós precisamos evidenciar aquilo que o Espírito de Deus fala com os nossos corações. Nós não podemos, irmãos, querer mudar as pessoas pelas nossas palavras. Quem vai mudar as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas você será a diferença que mostrará para ele ou para ela, louvado seja o nome do Senhor, que ele precisa ser diferente para a glória de Deus. Sal com equilíbrio. Colocar sal demais estraga, e não colocar sal apodrece. É preciso ter a medida, a dosagem certa. Segundo ato, como sal, preocupação, purificação. Purificação nos fala de santificação. Nós não podemos perder o sabor. Sob certas circunstâncias, ou seja, mistura, o sal pode perder o seu sabor. A longevidade de armazenamento poderá perder o seu sabor. O sal precisa ser utilizado. Quando acontece o sal de perder a sua essência, que é o iodo, que é a sua composição de salgar, ele já não serve para mais nada. Ele já não pode ser chamado de sal, porque ele perdeu a sua essência. O cristão que perde a sua essência, o cristão que se mistura, o cristão que não faz a diferença, ele perdeu a sua composição do Espírito Santo. Mas nessa noite, igreja do Senhor, receba de Deus a dosagem certa em sua vida para fazer a diferença nesta terra. Aleluia. Eu olho, a Bíblia diz, Jesus falando, que para mais nada presta quando se perde o sabor. E Jesus disse mais: quando isso acontece, a única coisa que vai ter serventia este tipo de sal sem a composição é ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Isso tem, irmãos, uma relação, não é à toa. Jesus não estava dizendo jogue no lixo, não. Na épocas de inverno muito frias no Oriente, assim como nós contemplamos às vezes na Europa, aquele gelo tremendo que acontece. E sabe o que é que acontecia nos tempos remotos? A Bíblia diz, irmãos, a história diz que eles pegavam às vezes toneladas de sal e lançavam pelas ruas, pelas calçadas, para servir de antiderrapante para as pessoas não escorregarem. Aí Jesus disse: para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Quando o crente ele perde a composição de Deus, quando o crente deixa de ter a utilidade que deveria ter, aleluia, o cristianismo ele perde a sua essência e ele só serve na verdade para ser pisado pelos homens. Quando deixamos de ser crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, nós só servimos para ser pisado. Às vezes não sou eu que fiz, às vezes não é você que fez, mas alguém fez em nome do Evangelho e todos nós somos pisados. A mídia nos pisa, os jornais nos pisam, os blogs nos pisam. Por quê? Porque ele diz: esse aí não é crente, esses não são crentes, esses estão usando de subterfúgio e carregando a Bíblia. Mas Deus nessa noite diz para mim e para você: você não foi chamado para ser pisado pelos homens, você foi chamado para ser cabeça, você foi chamado para triunfar, você foi chamado para ser vitorioso e vitoriosa. Então adore a Deus e não perca a essência de Deus em sua vida. Louvado seja o Senhor. Jesus estava falando, irmãos, de algo muito natural na sua época. Não se cogitava pagar um salário a ninguém sem que 50% do salário fosse pago em sal. Você recebia 50% do seu salário em sal e os outros 50% em moeda corrente. O sal era a moeda corrente da época. É por isso que os soldados levaram a composição do seu salário como bloco inicial de soldo, que vem de sal. E Jesus disse assim, que deveriam se contentar com o seu soldo. Até hoje, irmãos, a polícia militar, o corpo de bombeiro, o exército, a aeronáutica, a marinha tem a composição de salário chamado de soldo.
Porque desde os dias remotos os soldados recebiam sal como salário, e eles não podiam guardar muito tempo dentro do armazém, porque senão perdia a composição. Eles precisavam fazer com que esse sal girasse, fosse vendido, fosse trocado. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Nós precisamos como sal nos movimentar, nós precisamos como sal falar do amor de Deus, nós precisamos como sal testemunhar, nós precisamos como sal fazer toda a diferença. O cristão verdadeiro, ele tem que fazer a diferença, porque ele foi chamado para isso. Glória a Deus. O cristão deve ser sal aonde quer que Deus o tenha colocado. E olhe que às vezes Deus nos coloca em lugares que a gente pergunta assim: mas será se foi Deus que me trouxe para esse lugar? Será se Deus realmente está comigo? Não se preocupe. Se você tem feito o que é certo, se você tem falado o que é certo, se você tem andado nos caminhos do Senhor, pode a dificuldade te rodear, mas você é sal, você faz a diferença. No tempo próprio do Senhor, Ele irá te exaltar para a glória e louvor do seu eterno nome. Aleluias. Se fizermos a diferença, haverá tempero, haverá alimento, haverá conservação. Peça hoje ao Senhor equilíbrio e purificação. Não queira ser sal demais, porque já tem pessoas por aí que as pessoas já não gostam, nem querem mais a presença deles. Porque quando ele já vai apontando, a pessoa diz: vamos tirar por dentro aqui, que lá vem aquele crente chato. Lá vem aquele crente que só ele está certo, só ele tem a palavra verdadeira. Não seja intragável, seja necessário. Fale do amor de Deus, fale da grandeza de Deus, testemunhe do amor, mas testemunhe com a sua própria vida. Se for necessário, feche a boca, cale a boca, deixa Deus justificar a sua vida, porque você é sal. O cristão verdadeiro tem que fazer a diferença. E Jesus, ele dizia que se o sal se tornar sem gosto, se o sal não salgar, se o sal não temperar, para nada mais presta, senão para ser pisado para os homens. Deus não te levantou para servir de chacota de ninguém. Deus não te chamou para ser noticiário, seja onde quer que não seja para a glorificação do nome dele. Se você quiser aparecer no jornal, se você quiser aparecer na televisão, que seja para a glória e louvor do nome do Senhor, que seja fazendo a diferença. Aleluia. Ontem eu via lá no calçadão, eu estava lá pagando uma conta lá na lotérica, e tem um irmão lá, irmãos, esse irmão, ele é capitão reformado da polícia, acho que major. Na minha época ele era tenente, eu acho que ele deve ser major agora, com um megafone, uma bíblia, tamanho desta de púlpito, lá no calçadão, falando do amor de Deus. E eu vi algumas pessoas inquietas porque estava falando do amor de Deus, mas quando aqueles carrinhos de som imorais passam na rua, quando aqueles carrinhos de som estão proferindo palavras que denigrem a imagem da sociedade, ninguém critica. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: faça a sua parte, seja sal, faça a diferença, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus.